Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o 7º encontro da nossa série sobre grandes cardeais do século XX. Nós vamos deixar agora a Europa e a América e vamos para a Ásia, onde a gente vai encontrar um cardeal vietnamita, cujo processo de beatificação já foi iniciado pelo Papa Bento XVI, que o conheceu pessoalmente muito bem, trabalhou com ele inclusive nos últimos anos da vida desse cardeal em Roma, na Cúria Romana, e a vida dessa pessoa foi, de certa forma, tão heróica que o processo de beatificação provavelmente não é difícil de se fazer, vai correr, é provável, rapidamente. O cardeal Van Thuan nasceu no Vietnã, de uma família muito modesta, já cristã. Isso no Vietnã naturalmente não é o comum, há uma população cristã importante, significativa, mas não é a maioria. E ele entrou para o seminário, também já é um passo, enfim, né, corajoso no Vietnã da sua época. Ainda não era o Vietnã comunista, o Vietnã ainda na época dominado pelos franceses, mas para um menino de família pobre, enfim, né, algo difícil. E no seminário sempre se destacou não como um aluno brilhante, enfim, né, fora do comum, mas como uma pessoa, sobretudo, muito piedosa, de vida religiosa muito profunda, uma pessoa, inclusive, muito discreta, muito assim, que gosta de passar despercebido, não tem talvez, né, características muito fortes de líder, mas no qual os superiores do seminário reconheciam uma vida de piedade realmente fora do comum, excepcional. E ele foi ordenado sacerdote, então, no Vietnã, aos 25 anos, e pela solidez justamente da sua piedade, era uma pessoa também, enfim, né, inteligente e capaz, não excepcionalmente, mas normal. Ele foi logo aos 35 anos feito reitor do seminário. É importante a gente lembrar que esses países da Ásia receberam o cristianismo católico, evangélico também, sempre através de missionários europeus, missionários americanos. E como esses países geralmente pertenciam politicamente a países europeus, até depois da Segunda Guerra Mundial, sempre há essa imensa dificuldade da confusão entre evangelização e colonização, problema que a gente no Brasil também conhece, enfim, né, a partir da nossa história. Para as pessoas do local, geralmente a religião cristã, católica ou evangélica, tem automaticamente que ver com a cultura europeia, enfim, né, com a cultura do país do qual aquele missionário vem. E só os missionários de muita qualidade religiosa, intelectual, se adaptam realmente tão bem a esses países nos quais eles são missionários que as pessoas então já o veem como parte da sua própria cultura, da sua própria, enfim, né, população. Mas isso é um processo naturalmente difícil, porque o próprio missionário também não deixa de ser, né, quem ele é, não deixa de ter a sua própria história pessoal. Então é muito importante, o Vaticano sempre enfim, enfatizou muito essa necessidade de, logo que possível, se formar a igreja local com sacerdotes do local, do país. E é por isso que, né, o próprio Van Thuan foi feito reitor do seminário, porque se via a importância de se ter um reitor, ou seja, a autoridade realmente legítima do lugar, que fosse parte do clero local, né? Que conhece muito bem a cultura, o jeito de ser das pessoas, a história, e enfim, do local. E ele foi, então, um reitor muito bem sucedido, muito querido, muito respeitado, de novo, não por uma, né, excepcional personalidade, liderança, inteligência, mas sim pela sua vida de piedade, pela sua, né, personalidade, pelo seu caráter, pela integridade do seu caráter muito sólidas. Logo aos 39 anos, o que é uma idade, enfim, né, muito ainda jovem, ele foi feito bispo, o que também era uma coisa incomum, justamente nessa tentativa de logo que possível, não se fazer uma coisa imprudente, mas logo que possível, né,
nomear pessoas do local como autoridade eclesiástica, o bispo, portanto, né, sendo local, sendo do povo ali daquela região, pode muito melhor, né, pastoralmente administrar a sua diocese. E da cidade de Saigon, cidade mais importante, enfim, do Vietnã, né? E logo aos 47 anos ele foi feito arcebispo coadjutor. Coadjutor quer dizer que automaticamente ele vai substituir o arcebispo quando esse morrer. Antigamente os bispos geralmente não, enfim, né, se aposentavam, como a gente diz hoje, aos 75 anos, senão que ficavam até a morte. E, portanto, muitas vezes acontecia que ele já era tão velhinho, não podia mais administrar, e se nomeavam coadjutor, que administrava a diocese, ainda em conexão com esse bispo, permanecia a autoridade, e quando ele morresse, esse coadjutor automaticamente seria a autoridade. E ele era, então, foi nomeado então, aos 47 anos coadjutor da Arquidiocese de Saigon, no Vietnã. E ele era uma pessoa, ao mesmo tempo que no tempo de seminarista ele era uma pessoa quase assim reservada, né? Uma pessoa de vida de piedade muito profunda, no momento em que ele foi ordenado bispo, e sobretudo agora arcebispo, ele mostrou uma qualidade pastoral muito grande, que é muito típico também do clero que se identifica, né, com o povo local. Ele mostrou essa ânsia e esse bom zelo de realmente, enfim, né, criar todo tipo de oportunidades de evangelização daquela sua população, de acordo com a cultura local, de acordo com a história, com, enfim, né, todo o jeito de ser dessas pessoas. E ele tinha, logo que ele foi nomeado, enfim, né, que ele soube dessa nomeação como arcebispo, ele já desenvolveu teoricamente, planejou, vamos dizer assim, uma série de novas medidas pastorais que o caracterizariam como arcebispo de Saigon e que ele esperava, né, poderiam trazer uma época, enfim, de florescimento da igreja local ali, que era uma igreja já pequena, mas já, enfim, né, em crescimento, vamos dizer assim. Alguns dias depois da sua nomeação para arcebispo coadjutor, a gente está falando aqui já da época, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ele nasceu em 1928, ou seja, 2 anos mais jovem do que o Papa Bento XVI, por exemplo. Logo depois da guerra, começou no Vietnã e nesses países, né, ali próximos, Camboja, Laos, enfim, né, uma revolução vinda da China, influenciada pela China, de caráter comunista, né. Grande parte da população, sobretudo o pessoal mais de elite, né, intelectual, como é sempre o caso, entrou para o Partido Comunista, fizeram o Partido Comunista Nacional e a sua grande bandeira era justamente, né, expulsar os colonizadores, nesse caso os franceses. Por um lado, isso granjeava para eles uma enorme simpatia, porque a colonização francesa certamente, né, tinha também os seus enormes defeitos, né, os seus enormes, inclusive, crueldades, etc., como todo tipo de colonização. Por outro lado, eles eram comunistas e, portanto, estavam também eles, né, ligados a governos externos. Eles eram toda a bandeira desses movimentos comunistas é sempre a bandeira nacionalista na Ásia, né, na África também. Eles sempre se dizem os comunistas como pessoas que realmente são patriotas. E, no entanto, eles estão completamente subordinados a governos estrangeiros. Nesse caso, o governo da China, né, e, em última análise, ao governo da União Soviética, que era quem mandava no comunismo internacional na época, mas sobretudo a China, do Mao Tse-tung. Portanto, são também pessoas que estão ligadas, né, a potências estrangeiras. E, claro, toda a ajuda imensa da China, sobretudo o tamanho da China, a quantidade de pessoas da China, né, fez com que esses movimentos acabassem sendo bem-sucedidos. Aconteceu também na Coreia isso, né? Por mais que a França tivesse anteriormente poder ali, era impossível para os franceses mandar tropas suficientes lá para a Indochina para combater pessoas do local que estavam sendo ajudadas por milhões de pessoas da China, enfim, né, que já era uma ditadura nesse momento. Enfim, e o Vietnã se tornou então uma ditadura comunista. E a consequência para ele, para o Van Thuan, foi que dias após a sua nomeação para arcebispo coadjutor, ele foi preso, porque ele já era reconhecido como uma pessoa, não um líder social, não, mas sim como uma pessoa que era realmente profundamente cristã e planejava, como arcebispo, enfim, né, expandir
essa evangelização por meios pacíficos, totalmente, uma pessoa totalmente pacífica, né? Mas enfim, ele foi visto então pelos comunistas como uma pessoa potencialmente perigosa, melhor a gente prender. Ele passou 13 anos na prisão, e desses 13 anos, 9 anos em solitária, totalmente sozinho, sem contato, enfim, né, por fala com ninguém. Ele conseguiu, com o passar do tempo, ter a permissão de que pessoas viessem não visitá-lo, mas trazer coisas para ele, sobretudo medicamentos, né? Ele né, pedia algum remédio, isso dentro das possibilidades paupérrimas da região, né? E com essas pessoas que pertenciam, então, eram também cristãs, católicas, ele muitas vezes conseguia um contato, às vezes, né, uma palavra, uma coisinha escrita que essas pessoas mandavam para ele, sempre escondido, por exemplo, na sola do sapato, né? Dava um sapato, entregava um sapato para ele velho, e na sola tinha um recadinho, coisas assim. Mas ele passou 9 anos sem falar com ninguém. Os próprios guardas da prisão, isso fazia parte de todo o terror psicológico, né? Essas prisões comunistas na Ásia são inacreditavelmente cruéis. A gente, quando lê essas histórias, a gente né, se espanta de que seja possível realmente coisas assim, em certos casos até pior do que aconteceu na Europa, no comunismo europeu e no nazismo, enfim, né, europeu. E o guarda, por exemplo, tinha ordens de não jamais nem olhar para ele, muito menos falar com ele. Então foram 9 anos de, como ele conta depois, né, o esforço titânico simplesmente para não enlouquecer, porque né, além de toda a pobreza, de toda a crueldade, torturas constantes, né, fome, doenças, tudo que se pode imaginar de uma prisão, enfim, nessas condições, uma prisão que é feita por ódio. Ele não era um criminoso, não era nada, ele estava ali só porque era, né, por ser bispo católico, ele era odiado pelo governo. Então, um sofrimento, enfim, inimaginável. E aí vem, enfim, né, o heroísmo da sua situação. Ele consegue, apesar disso tudo, e de formas que são, né, enfim, a criatividade nesses momentos consegue meios, né? Ele consegue, inclusive, passar, às vezes, alguma coisa, mandam para ele, por exemplo, uma pontinha de lápis, né? Uma coisa que ele possa escrever um pouquinho, e uns papeizinhos, tudo escondido, e ele consegue, às vezes, escrever uma oração, por exemplo, escrever uma frase, e isso é, então, contrabandeado por essas pessoas que vêm até a porta da prisão entregar alguma coisa para ele, e isso é recopiado à mão e passado para os fiéis, né? Era o jeito dele fazer a homilia dele, né? Isso era passado escondido, de bolso para bolso, dentro de alguma coisa, e as pessoas tinham, assim, pelo menos uma palavra do seu arcebispo, né? Uma palavra do seu cardeal, porque era a única pessoa que eles tinham nesse momento, o outro já tinha falecido. E durante esses 9 anos ele vai fazendo isso. Uma coisa, por exemplo, muito famosa é que ele, essas pessoas que o visitavam levavam enfim, um frascozinho mínimo, né, com vinho. Diziam que isso era importante para ele, para o coração. E aí os guardas acabavam deixando, porque também não era menos do que um gole de vinho, né? E ele então, na palma da mão, com a mão assim, né, ele pingava 2 gotinhas desse vinho e uma gotinha de água, uma água suja que eles tinham na prisão, né? E celebrava a missa assim, né? Na palma da mão ele celebrava a missa todo dia na prisão. E ele depois conta, né? É isso o que me salvou. O que me salvou era saber que, apesar do mundo ser um buraco escuro para mim, Deus estava ali presente comigo. Estava ali presente realmente comigo, não só, né, hipoteticamente, sentimentalmente, estava ali presente na Santa Missa, o meu Senhor que morreu na cruz, que estava também ele, né, num sofrimento tremendo. E isso é o que me manteve não só são, como é o que me deu, inclusive, né, esperança, e houve dias até de alegria na prisão, ele conta, em que eu percebia que ia tudo aquilo a rigor, né? Era pequeno, como diz São Paulo, frente a toda a alegria que a gente vai ter na vida eterna junto de Deus. Muito bonito. Ele depois escreveu não livros realmente biográficos, mas assim pensamentos dele, né? Coisas que pelas quais ele pensou. A gente pode comprar facilmente um livro desses, em português existe também, Editora Quadrante, por exemplo, que são, quando a gente se dá conta da situação na qual ele escreveu essas coisas, a gente vê a força da sua palavra, né? Ele não está falando sentimentalmente, ele está falando ali de dentro do seu sofrimento. E
a coisa talvez mais importante que ele nos ensina nesses seus pensamentos é a aceitação da vontade de Deus. Ele conta como para ele, sobretudo nos primeiros anos, o motivo maior de sofrimento era pensar, eu estava cheio de planos, eu estava, né, já era arcebispo coadjutor, e eu realmente acreditava que eu poderia, de certa forma, influenciar, mudar a igreja no Vietnã. Por que Deus me deixa estar nessa situação? Por que Deus, em vez de, né, me dar os meios necessários para que eu fizesse aquele bem que eu queria fazer, eu estava fazendo tudo para Deus? Por que Deus deixa eu ser preso, e preso por longos anos, e preso sem ter nem contato com ninguém? Ele gostava de pregar, né, de pregar retiros, por exemplo, e ele não podia na prisão nem falar com ninguém, nem o guarda ele podia conversar, né, falar uma palavra de Deus, uma coisa assim. E ele diz, eu passei realmente os primeiros anos assim, afundado nessa quase depressão terrível, né, de pensar, Deus me deixou. Deus não quis o meu presente, o presente da minha vida para ele, né? Deus, de certa forma, me achou pequeno, me achou tão insuficiente que ele, né, de certa forma, se esqueceu de mim. Ele diz que a tentação era gigantesca. Inclusive porque psicologicamente os guardas diziam isso também, né? O senhor já foi esquecido, ninguém lembra do senhor. Os guardas na época, porque eles fazem, né? Como é que chama isso? Interrogatórios, né? Com tortura e tudo. Fora isso eles não falavam com ele, mas nos interrogatórios, claro, falavam. E o senhor não é nem mais lembrado, o senhor vai morrer aqui na prisão completamente esquecido, vai apodrecer aqui na prisão, né? Ninguém mais lembra do senhor. E ele diz, isso chegou a me influenciar, né? Porque isso vai sendo repetido até que você acaba acreditando. E eu precisei, então, de muita, vamos dizer assim, a fé não é um esforço meu que eu fiz, mas de muita confiança em Deus, essa é a palavra. Me deixar realmente nas mãos de Deus. Ele sabe, não eu. Ele sabe o que é melhor. Ele tem os seus planos, né? E só quando eu consegui realmente deixar, vamos dizer assim, descansar nas mãos de Deus, em vez de estar tentando sempre, né, fazer eu mesmo coisas, mas descansar nas mãos de Deus, é que eu então consegui paz na prisão. E ele conta que os últimos anos, a rigor, foram anos até de paz que ele passou na prisão. Tanto assim que o governo, percebendo, né, que já não conseguia, enfim, provocá-lo e tudo, e a pressão externa, porque, né, ele não foi esquecido, como as pessoas diziam, como os guardas diziam, o governo então acabou tirando ele da prisão e botando ele em prisão domiciliar, deixou ele viver, enfim, né, por 3 anos, isso aconteceu em 1988 até 1991, ele ficou ainda preso em prisão domiciliar. E aí o governo, estranhamente para ele, deu permissão e impulsionou que ele fizesse uma viagem a Roma. E ele então, né, conseguiu mais ou menos contato em Roma, ele era já desconhecido, quase esquecido, né, passou tantos anos na prisão, e de fato foi a Roma com o intuito de ver como é que estava a situação, se ele ainda era arcebispo, o que se podia fazer, enfim, né? E aí ele entendeu porque o governo tinha feito isso, o governo então imediatamente, quando ele saiu do aeroporto, proibiu de jamais botar o pé de novo no Vietnã, proibiu de voltar para o Vietnã. Foi a forma que conseguiram acabar, enfim, né, o castigo dado a ele, e de fato ele nunca mais voltou ao Vietnã. Ele chegou em Roma em 1991, já era Papa João Paulo II, e, enfim, né, e logo fez contatos e, obviamente, a situação dele era conhecida, rezavam por ele, né, e tudo que se podia fazer tinha se feito. E o Papa João Paulo II não só o acolhe, o escuta, como ele diz, né, isso para mim foi a resposta daquele problema que eu tinha tido, né? E o Papa diz, você é muito mais importante aqui, em Roma, do que você teria sido como arcebispo lá em Saigon. Eu vou te fazer presidente do Conselho de Justiça e Paz, que é o Conselho do Vaticano que lida justamente com essas questões de perseguição, com essas questões, né, de cristãos, enfim, né, em países que são anticristãos, que perseguem os cristãos. Vou te fazer presidente desse conselho, vou te fazer cardeal, e a sua missão aqui, com toda essa história que você tem, com a autenticidade e a legitimidade da sua palavra, porque é muito fácil escutar sobre essas coisas de uma pessoa que vive, né, num país que não tem perseguição nenhuma, as palavras ficam meio vazias, né? Mas porque as suas palavras vêm da realidade pela qual você passou, então você é um instrumento fantástico nesse sentido, né? E ele vai, de fato, ser, em 1994, feito presidente do Conselho de Justiça e Paz,
Em 2001 ele é feito cardeal e morre a rigor em 2002, um ano depois, porque, coitado, a saúde também, né? A pessoa já morre a rigor, bastante idoso, mas ele nunca mais conseguiu ter a saúde que ele tinha tido na sua juventude. Mas ficou nessa sua época, nesses últimos anos seus em Roma, conhecidíssimo internacionalmente. Acho que muitos de nós já ouvimos falar dele, né? Muitos de nós já lemos as suas palavras. Ele fez muitas viagens falando justamente que essa era a sua missão em Roma, sobre a perseguição que os cristãos sofrem, não só católicos, como evangélicos também, enfim, né? Nós sabemos hoje, pelas estatísticas, basta buscar na internet, que o cristianismo é a religião mais perseguida hoje em dia no mundo, tanto católico como ortodoxo, como, enfim, né, protestante. E ele fez um trabalho, então, muito importante, sobretudo a partir da sua vida de piedade, enfim, né, para levantar a consciência sobre esse problema. E a gente sabe disso pouco, porque essas coisas a mídia não noticia, mas na internet a gente acha, né? Instituições como, por exemplo, a Ajuda à Igreja que Sofre, são instituições que se dedicam a ajudar os cristãos perseguidos. Há instituições protestantes muito importantes também, inclusive com gente muito grande. O próprio rei da Inglaterra, agora o novo, faz parte dessas instituições. Há um movimento muito grande para se ajudar, né, pessoas perseguidas por motivos religiosos, cristãos, às vezes até muçulmanos também, enfim, esses movimentos ajudam. E ele foi, não o primeiro, mas vamos dizer assim, o grande impulsionador dessa nova consciência. E ele então diz, na velhice eu me dei conta de que Deus sabia exatamente o que ele estava falando. Porque se eu não tivesse passado por aquele sofrimento todo, as minhas palavras seriam também vazias, né? Enfim. Então, a mostra, o grande, vamos dizer assim, exemplo dele, lição dele, é que a gente não pode ser cristão, católico, mas sobretudo a gente não pode ser religioso, clérigo, sem ter essa confiança total em Deus. Quantas e quantas vezes os problemas que a gente encontra na nossa vida de consagração a Deus vêm do fato de que a gente quer levar a cabo os nossos planos, né? A gente tem ideias, a gente acha que sabe o que é melhor fazer, com a melhor das boas intenções, a gente acredita como ele que está fazendo por Deus, né? Que está realmente trabalhando por Deus. E aí a gente vê que aquilo não dá certo, a gente vê que, né, as coisas não frutificam como a gente esperava, e a gente se desanima e cai na tentação de achar que Deus, enfim, né, abandonou a gente, e às vezes faz até pior, né? Às vezes realmente perde quase a fé, ou cai na mediocridade, enfim. E essa confiança em Deus, como dizia São Francisco de Sales, é a primeira condição de uma vida cristã realmente, enfim, né, frutuosa, frutífera. Realmente a certeza de que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E não Deus está aqui para fazer a nossa vontade. O que Ele quer é misterioso, é difícil, é a cruz, né? É difícil, é misterioso, mas é sempre a única coisa que nos vai fazer felizes, que realmente vai encher a nossa vida de sentido, né? Por mais que a gente passe, às vezes, anos sem entender aquilo, o plano de Deus é a nossa vocação. A nossa vocação não é o nosso plano, eu não estou aqui porque eu quero, porque eu escolhi. Eu estou aqui porque Deus, nas formas que Ele tem de fazer isso, me chamou. E, portanto, essa disposição constante, mas diária, de mudar os meus planos completamente, se for, né, preciso, e para isso a gente precisa de oração, para isso a gente precisa de prudência, para saber o que de fato vem de Deus e o que vem do inimigo. Mudar os nossos planos e aceitar isso que Deus nos manda, porque a gente sabe que a gente está aqui para fazer a vontade dele. No fundo, isso é uma resposta de fé. Quem, no fundo, não busca fazer a vontade de Deus é porque não acredita em Deus, né? Se a gente realmente acredita em Deus, a gente sabe que só tem sentido fazer a vontade de Deus. Não tem sentido nenhum fazer outra coisa, sobretudo para quem é consagrado a Deus. A gente é consagrado a Deus. Ou, né, o sacerdote é ordenado para isso. Portanto, ele está nas mãos de Deus, a serviço de Deus. E no caso do cardeal Vantuan, isso significou 13 anos de prisão e de tortura, que, no entanto, frutificaram no fim da vida, né, com um bem enorme, um bem gigante. Deus queira que ele seja
beatificado e canonizado em breve, para que a gente possa ter, né, oficialmente mais a intercessão desse santo, sobretudo pelo clero, sobretudo pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos cardeais, né, para que realmente se submetam cada vez mais com essa piedade firme à vontade de Deus. Um grande abraço, até o próximo encontro.